começando agora mais um episódio do GMcast, o podcast da Guarda Mirim. E antes de começar as nossas entrevistas, gostaria de estar apresentando as nossas convidadas. Isso mesmo, convidadas. Mulheres que hoje em dia são destaque em nossa cidade. Para começar, temos a soldado da Polícia Militar de Minas Gerais, soldado Vivian, que também atua, que é membro, na verdade, da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica contra a Mulher. Temos também a escrivã civil, a dona Fernanda, que atua na Delegacia da Orientação e Proteção à Família. Também estamos com a dona Ariane, que atua também na Delegacia de Orientação e Proteção à Família. Bom, sejam muito bem-vindas, tá? Em nome da Guarda Mirim, eu agradeço pela presença, por estar tirando um pouquinho do tempo de vocês para estar aqui conversando com a gente. E eu gostaria de começar, dando a palavra para vocês estarem se apresentando. Começar pela soldado Vivian, depois a escrivã Fernanda e em seguida a investigadora Helena, ok? Fiquem à vontade. É um prazer imenso, a gente ter esse espaço para que a gente possa levar para vocês, para a sociedade, um pouco mais do nosso trabalho, porque é um tema que está em destaque hoje em dia. Violência doméstica é uma crescente nas informações para que as mulheres possam se empoderar mais, saber seus direitos. Então é um prazer agradecer o convite que a gente estamos aqui. Eu sou soldado Vivian, estou na Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, que é uma patrulha especializada da Polícia Militar há 2 anos e meio, e atuo aí no protocolo da prevenção à violência doméstica após os boletins de ocorrência registrados com essa natureza. Bom dia. Em primeiro lugar, queremos agradecer o convite em nome da Polícia Civil, em especial a Delegacia de Orientação e Proteção à Família, hoje representada pelo Dr. Bruno, delegado, eu, escrivã Fernanda e a investigadora Ariane. Eu sou escrivã há 23 anos e desses 23 anos, há aproximadamente 12 a 13 anos, estou na Delegacia de Orientação e Proteção à Família. A gente trabalha com todos os tipos de crime relacionados à violência doméstica ou crimes sexuais e também atos infracionais, que são os chamados crimes cometidos por menores. O menor não comete crime, comete ato infracional, Então, menor vítima ou autor são assuntos da nossa delegacia. No mês de agosto, a gente, todos os órgãos da rede de proteção, a gente faz uma ampla divulgação da importância do tema de prevenção à violência doméstica, mas a gente quer deixar claro que esse assunto não é um assunto a ser debatido apenas no mês de agosto. É um assunto muito importante e que todos nós da rede, Vivian, a gente tem trabalhado exaustivamente para a gente tentar mostrar resultados para a população. E essa oportunidade de estar mostrando, de estar conscientizando a população da importância da denúncia, da importância que essa vítima procure ajuda, para nós também é muito importante. Muito obrigada. Bom dia, sou a Ariane, investigadora de polícia. Eu estou na Polícia Civil há 6 meses, me juntei à equipe da Delegacia da Mulher, da Fernanda e do Dr. Bruno Giovannini. Eu estou muito agradecida de estar aqui com vocês, como convidada em agosto lilás, um mês muito importante para o combate à prevenção da violência doméstica. Bom, eu fico muito honrada de estar recebendo vocês 3 aqui, na Guarda Mirim. Fiquem à vontade, tá bom? Então, eu acho muito bacana as mulheres se juntarem, uma pela outra, porque o agosto lilás, que é um mês de conscientização à prevenção à violência doméstica, eu acho que é um dos meses que mais, são importantes, porque as mulheres conseguem como eu posso dizer, se impor, demonstrar, poder ter a coragem de denunciar e estar falando sobre o assunto. Então, eu gostaria de começar com a Fernanda. Queria que a senhora nos contasse como é o seu trabalho, como que iniciou a sua história na Polícia Civil. Larissa, como a gente estava conversando mais cedo, como eu te disse, eu passei no concurso em 1998. Na época eu estava com 19 anos, acredito que o penúltimo concurso onde ainda não era exigido o nível superior para ingresso na carreira,
Então, assim, quando eu, como outras colegas que entraram mais ou menos na mesma época, a gente sofreu muito preconceito. Se hoje a mulher tem uma dificuldade maior de encontrar o seu espaço na sociedade, imagina há 20 anos, mais de 20 anos atrás. Eu era uma menina recém-saída do terceiro colegial, né, estudando para o vestibular, e de repente eu vou para Belo Horizonte e faço uma academia de polícia civil e venho trabalhar em Frutal, e de repente você passa a atuar, porque muita gente tem a ideia errada de que o escrivão ele não é polícia, como se ele fosse o secretário, né, do delegado. E tanto que hoje as coisas estão mudando. Até pouco tempo atrás, dentro da instituição Polícia Civil, existia uma diferenciação muito grande. Normalmente a mulher que ingressava na Polícia Civil ingressava no cargo de escrivão. O investigador era homem, com raras exceções. Hoje em dia, graças a Deus, a exemplo da nossa amiga aqui, a gente tem um número cada vez maior de investigadoras, né, nos quadros da polícia, e também de escrivães homens, que eram poucos e agora, né, estão entrando também nos nossos quadros. Essa diferenciação tem mudado muito, mas quando eu entrei, eu cheguei a ouvir muito desaforo, inclusive de familiares que chegaram a falar assim: seu pai não gostaria de ver você conviver num ambiente tão masculino, num ambiente tão machista. Não, mas é com esse trabalho que eu pago na faculdade, com esse trabalho que eu vou crescer profissionalmente. E eu nunca me imaginei sendo policial. Eu não tenho história de policiais da família. Foi uma coisa que caiu de paraquedas na minha vida e virou uma paixão. E dentro dessa paixão, a partir do momento que eu entrei especificamente na área de proteção à família, te confesso que quando eu fui designada para esse cartório, eu não fiquei feliz. Eu não queria. Porque a impressão que se tem é que você está enxugando gelo quando você não conhece a realidade da vivência, né, dessas famílias, dessas vítimas. Falo não só da vítima, né, mas de toda a árvore, vamos dizer, que está ligada a elas, filhos, pais, mães, irmãos que sofrem também, entendeu? Então, essa empatia, o entender a situação do outro foi uma coisa que vem com o tempo. Porque a gente ainda tem, né, em todas as instituições, aquela ideia, sofre porque quer, não separa porque não, apoia porque gosta, não larga, não sei. Mas muitas vezes essa permanência desse relacionamento abusivo, às vezes é por total falta de possibilidade de encontrar uma outra realidade. E essa empatia, essa compreensão da realidade do outro é que me fez me apaixonar pela área. E se Deus quiser que tudo der certo, pretendo permanecer até o final da minha carreira. E como é trabalhar hoje em dia com casos de violência? Olha, é bastante complicado. Pessoalmente, a gente acaba levando muitas situações pesadas para casa, porque por mais que você tente não misturar a vida pessoal com vida profissional, muitas vezes é complicado, é difícil. Você nem sempre consegue. Sentimento mesmo. Sim, porque você se coloca no lugar do outro, entende? São realidades muito tristes e realidades complicadas, porque independente de situação, por mais que você imagine, existe essa ideia de que a violência doméstica acontece principalmente nas populações mais pobres, mas não. Sim, mas não. A gente percebe, acontece em todos os lugares. Seja independente do nível de esclarecimento, independente do nível de instrução, independente do bairro onde a pessoa mora, da escola onde ela estudou, do convívio familiar. O que acontece dentro da casa das pessoas, só quem está ali dentro para saber. Só eles que vivem, só eles sabem o que acontece entre quatro paredes. Sim. Que soldado William
A senhorita, como que iniciou a sua carreira na Polícia Militar? O oficial disse que desde que a senhora ingressou, né, foi uma história de superação, né, de grande conquista também. E eu queria ver com a senhora, contar pra gente um pouquinho como que foi o passo a passo, né, quando iniciou lá na Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. Vou fazer um apanhado, igual a Fernanda falou. A Polícia Militar também caiu de paraquedas na minha vida. Diferente da Fernanda, que eu não entrei com 19 anos. Eu já era farmacêutica e trabalhava em Frutal, já tinha uma formação. Trabalhava em Uberaba, e numa farmácia próxima ao quartel da Polícia Militar em Uberaba. E uma colega minha que ia lá na farmácia, tomava remédio todos os meses, falou assim: olha, você sabia que para entrar na Polícia Militar precisa de curso superior? Eu não quero ser polícia não, nunca pensei em ser polícia. Ela: não, eu vou fazer a prova, vamos comigo? Eu falei: ai meu Deus, eu não tô apertada, não quero, e acabei indo e passei. E aí fui designada, fiz a escolinha da polícia em Uberaba, e aí vim transferida assim que eu formei para Frutal. E aí começou o trabalho, como a Fernanda disse, não tem muita diferença, né, do preconceito da mulher no meio de policiais homens, né? A gente vive num mundo que é 99% masculino. Na Polícia Militar, mais ainda, eu acho, que da Polícia Civil. Então, assim, cada passo dentro da instituição é uma superação, né? E eu acho, assim, que nós mulheres, a gente não pode dar o luxo de ser 70%. Quando a gente faz o nosso trabalho, a gente tem que ser mais de 100%, porque já tem a crítica, o olhar diferenciado. Então, por exemplo, se você fizer um trabalho mais ou menos, vai falar, porque é mulher, porque se fosse um homem, teria dado certo. Então, a gente já se cobra mais da faculdade. E aí, na época, era o tenente-coronel Evanildo, que hoje é coronel aposentado, né? Eu cheguei para ele e falei: olha, eu preciso ver o que o senhor pode me ajudar na escala, porque eu preciso formar. Minha pretensão é fazer o curso de Direito, fazer o CFO, que é o curso de formação profissional, e eu não estou conseguindo. E aí ele falou assim: olha, de duas uma, ou você vem para a administração, ou você vai ter que ficar na rua. E eu sempre gostei de serviço operacional, sempre gostei de rua. E aí eu falei pra ele: ah, não, administrativo eu não quero não, ficar dentro de uma sala, né, e eu não gosto não. E aí ele falou: ah, então, já que essa sargento Luziane está voltando pra cidade dela de origem, eu vou te pôr na PVD. Aí eu falei: meu Deus, falei igual a Fernanda, estou indo não com a minha vontade, estou indo para não ir para outro lugar que eu não queira. Mas eu tive a oportunidade de crescer demais como profissional dentro da violência doméstica. Como a Fernanda disse, quem está de fora tem um preconceito muito grande com as vítimas de violência doméstica. Eu sou uma que trabalhei no tático móvel e eu vi as vítimas de violência doméstica totalmente diferente como eu vejo hoje. E aí surgiu o curso de Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica em Belo Horizonte, e aí lá, como a Fernanda falou, eu me encontrei, assim, grandemente dentro da violência doméstica, porque eu falei: é para isso que eu vim. Hoje eu entendo o chamado de Deus aqui. Eu já era apaixonada, quando eu entrei não queria, mas depois que eu me vi aqui dentro, eu acho que eu não sei nem ser farmacêutica mais, para falar a verdade. Então, depois que eu entrei na Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, eu falei: hoje, Senhor Deus, eu entendo o seu chamado, eu estou aqui para fazer diferença na vida das pessoas. Foi um propósito. Foi o propósito de Deus, Ele que me colocou aqui, e hoje eu sou completamente realizada. É cansativo, exaustivo, tem casos que a gente não consegue deixar somente ali no dia a dia. Eu e a Fernanda, muitas pessoas por trás dos bastidores não sabem o trabalho que a gente tem, mas é ali, todo dia um mandando mensagem para outro: tá de serviço, amiga? Não. Ai, mas eu preciso de sua ajuda. Não, eu não tô de serviço não, corre aqui, me ajuda. Então, assim, a gente tá de folga, mas não tá, porque como o Dr. Thales disse em um seminário, a violência doméstica é uma batata quente. E aí é aquela brincadeira: batata quente, 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 queimou. E ninguém quer que queime. Na verdade, nós não queremos que queime de forma nenhuma. Mas também a gente não quer que queime na nossa instituição. Fernanda não quer que queima lá por uma falta de celeridade do trabalho dela. Eu não quero que queime comigo
por falta de celeridade no meu trabalho, então a gente sempre está trabalhando mais do que às vezes a gente até consegue, né? Mas a gente está aí fazendo esse papel aí de formiguinha em prol aí do combate à violência doméstica. E esse mês, essa campanha do Agosto Lilás, como a Fernanda disse, é o mês que a gente pode divulgar mais o nosso trabalho, né? E dona Ariane, conte para nós como que foi ingressar na Polícia Civil, o que te fez querer ser policial civil? Como que foi? Então, no meu caso, eu estava, na verdade, procurando assim, ter uma independência financeira. Eu já tinha um curso de Direito e queria ser mais independente financeiramente, né? E eu comecei a procurar alguns concursos. Decidi fazer concurso e, durante essa busca, saiu o edital da Polícia Civil. E eu tenho uma amiga lá na minha cidade que é escrivã de polícia já tem 10 anos. Ela é uma amiga desde a infância. E eu resolvi conversar com ela. O que você acha de fazer esse concurso e tal? Você acha que daria certo? Foi meio também de paraquedas. Então eu entrei em contato com ela, ficou toda empolgada, porque nós estudamos juntos no colégio, fizemos faculdade juntas, e aí ela achou o máximo se eu ingressasse também na Polícia Civil, para ser os colegas também. E aí, meus pais, eles moram na cidade, lá com ela, na mesma cidade que ela, eles estavam indo para Belo Horizonte, que era onde eu morava. E ela falou, eu vou mandar uma coisa para você. E aí, meus pais enviaram para mim um envelope, que ela enviou por eles, né? E nesse envelope tinha um marcador de texto da Polícia Civil, lindo, uma caneta da Polícia Civil e uma agendinha assim, com a capa preta que ela mesma montou. Era uma agendinha simples, com a capinha preta, e ela pegou o adesivo da Polícia Civil em cima. Aí tinha uma cartinha dela, desejando sucesso, que eu fosse bem-sucedida, que eu conseguisse ser aprovada no concurso, fizesse a prova e tal. E durante todo o tempo, os 3 meses que eu estudei, ela me acompanhou, me dando força, falando, vai dar certo e tal. E deu certo, eu passei. Interessante que no dia da prova, eu sentei numa mesa assim, ao lado da janela da universidade, lá em Belo Horizonte. Quando eu olhei para cima, assim, a gente ainda não tinha recebido a prova, estava lá na ansiedade. Eu olhei para cima, um helicóptero da Polícia Civil passando, e eu achei aquilo o máximo. Falei, não, de Deus, sinal. Fiquei muito empolgada, falei, não, vai dar certo. E deu certo. E aí entrei para a Cadepol, e desde a Cadepol, conhecendo, né, todas as matérias e tal, eu já decidi que eu queria trabalhar com mulheres. Eu já vim direcionar, cheguei aqui e falei, eu quero trabalhar na delegacia de mulheres. Então, para todas vocês foi um grande propósito na vida, né, de vocês. Foi um grande sinal de Deus, olha, o seu lugar é aqui. Isso, né? E me explica uma coisa, como que a sociedade influencia na perpetuação contra as agressões às mulheres? Explica assim. Então, essa influência é uma influência negativa, né, de perpetuar o abuso ou a violência doméstica. A gente está falando aí de revitimização, né? A vítima ela já sofreu aquela agressão, ela já sofre violência psicológica, física em casa ou da família, né? E quando vai tentar sair daquela situação, contar, pedir ajuda, até ela ouve as famosas frases. A Fernanda já até comentou, você está passando por isso daí porque você quer, né? Ou então alguma situação de estupro, a mulher estava também com uma roupa curta, ou também estava bêbada, de culpar a vítima. A sociedade tem o costume de pegar a culpa e transferir do agressor para a vítima. Então, isso daí é uma revitimização, e é isso que a gente tenta divulgar. Precisa de ter campanhas como essa do Agosto Lilás para divulgar, mostrar como a sociedade ainda é machista e precisa sair dessa cultura, né? A famosa cultura do estupro. E assim, com as pessoas falando, julgando, né, jogando a culpa diretamente para a vítima ao invés do agressor, a mulher ela fica com medo de denunciar, com medo de falar, com medo de expor, né, isso que está acontecendo. E aí você vai poderia nos contar algum caso que te chocou, assim, que você falou, nossa, isso aqui é o fim, acabou para a mulher ali, como se fosse um modo dela ter desejado, assim, não querer viver mais, aquela situação, tipo assim, de não desgostar da vida, né? Porque quando a mulher sofre com isso,
ela pega um certo desgosto, ela fica com medo, ela não se arruma, ela não se cuida, né? As mulheres deixam de existir ali, ela deixa de ser a mulher empoderada, que busca uma melhor dela. E como um caso que chocou a senhora? Olha, um caso de violência que chocou, né, caso de feminicídio, chegou ao ápice, né, que é onde a gente deseja que não chegue, a gente faz o trabalho realmente, assim, pedindo as medidas protetivas para não chegar nesse ponto de feminicídio. E tem casos também que são os casos de violência psicológica, que também me chocam muito, porque eu acredito que é uma agressão muito séria, você entrar na cabeça da pessoa. Geralmente também a gente fala muito de violência do homem contra a mulher, do namorado contra a mulher, do marido, mas também tem a violência familiar, né? A família, tem família natural, que é o pai, a mãe, o irmão, a irmã, existe essa violência também contra a mulher. Existe também, por exemplo, a família por afinidade, seria a família do marido, sogro, sogra, o cunhado, né, que é o irmão do marido, ele também pode fazer uma agressão aí contra a mulher. Então, essa agressão, a psicológica, ela me choca muito, porque a mulher chega até a definhar, né, assim, ela perde a autoestima, ela dá depressão, e isso tem que ser combatido. E já aproveitando para pegar o gancho, Fernanda, explica para nós quais são os tipos de violência contra a mulher. Quais são os tipos? Clarice, eu recebi uns 10 dias atrás uma senhora no meu cartório. Eu estava morrendo de vergonha de chegar no ponto de nos procurar. E tudo que ela ia narrando para mim, ela dizia assim: olha, eu sei que parece que não é nada, eu sei que parece que não é importante. Não é importante. Ela falou: eu só vim aqui porque a minha amiga me pediu para que eu viesse aqui para conversar com vocês, para eu pedir uma orientação. Porque ele nunca me bateu. Eu falei: tá, mas ele nunca te bateu, mas por que você se sente acuada? Porque ele me xinga, ele me denigre, ele me humilha, ele me obriga a fazer coisas que eu não quero. Então, essa vítima, ela acreditava que a denúncia pela Lei Maria da Penha só poderia ser feita a partir do momento que resulta uma lesão, a partir do momento que há uma agressão física. Só que, na verdade, a agressão física, ela é o ápice, aliás. Ela é o último passo antes do ápice da violência doméstica, porque o ápice é o feminicídio, tá? Antes disso vem a lesão corporal. Só que até o ponto de chegar na lesão corporal, tem vários tipos de violência. Você tem a violência moral, você tem a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência sexual, que é importante frisar, que acontece também dentro dos casamentos. Por exemplo, a violência moral, tá? Ou psicológica, quando o companheiro tenta diminuir a vítima de uma forma ou de outra. Você não vai usar essa roupa. Se você me deixar, ninguém vai te querer. Ninguém quer mulher com filho. Você não presta nem para cozinhar. Você não quer que você vá na casa da sua mãe, não quer que você ligue para fulano, não quer que você tenha amizade com tal pessoa. Depois que você teve filhos, você engordou, você tá feia, você tá acabada. Tudo isso é considerado uma violência. Violência patrimonial, quando o companheiro ele não permite que a mulher compre alguma coisa que ela queira, ou que ele de alguma forma ele desvie o salário, ou quando a mulher não trabalha. Olha, a gente precisa comprar um determinado mantimento para casa, ou eu preciso de um sapato, eu preciso ir no cabeleireiro, não tem dinheiro no bolso da gente, isso não é. É uma violência patrimonial. Certo? A gente, recentemente a gente estava num caso de investigação de uma violência patrimonial gravíssima, onde o autor ele se aproveitando da construção? Não, se aproveitando da situação psicológica, da vulnerabilidade dela, da carência dela,
ele com várias desculpas, ele conseguiu desviar uma grande quantia de dinheiro sem que ela percebesse. Quando ela se deu conta, falou: peraí, tem alguma coisa errada. Tá, ele nunca bateu nela, mas ele desviou o dinheiro dela. Não teve agressão física. Não teve agressão física. Você entendeu? E, por fim, também uma que muitas mulheres têm receio de denunciar, e que também é muito grave, tá? Que é a violência sexual. E que muitas vezes a mulher não consegue identificar dentro de um casamento, de um relacionamento estável. Por quê? Minha mulher tem aquela obrigação de cumprir os deveres matrimoniais, vamos dizer assim. De me satisfazer, Sim. né? Então, tipo, hoje eu não quero, não tô bem, tô com cólica, Dor de cabeça, tô cansada. Aí se você não tá ficando comigo, você tá ficando com o outro. Aí a mulher acaba ficando com ele sem ter vontade, meio que por obrigação, tipo, para evitar um atrito maior, para evitar uma briga. Práticas sexuais que a mulher de repente não gosta, não se sente à vontade, não quer, e ele exige que ela faça. Não só isso, anticoncepcional, exigir que a mulher tome anticoncepcional ou não permitir que ela faça o uso do medicamento, exigir que a mulher faça um aborto. Tudo isso é violência sexual, e que dentro do relacionamento estável, muitas vezes a mulher pensa: não, ele está fazendo isso porque ele me ama. Ou às vezes eu não estou fazendo porque eu estou chata. Eu estou chata. Eu tenho que fazer. Porque se ele não fizer comigo, ele vai fazer coisa na rua. Isso gera uma dependência emocional. Sim. Ela vai digerindo e deixando acontecer, até chegar no ponto de: nossa, eu estou passando por isso, eu preciso denunciar, isso está acontecendo, isso está acabando comigo. Pode continuar, Sim. Não, o que eu queria só frisar é o seguinte: a importância da divulgação desses tipos de violência, para que a mulher consiga, porque quem está dentro desse ciclo, muitas vezes ela não percebe. Quem está de fora está vendo que aquilo é um relacionamento abusivo. Quem está de fora percebe que a situação que aquela mulher está vivendo não é legal, que não é normal. Que vai chegar num ponto em que essas agressões psicológicas, elas vão chegar num ponto de culminar com a agressão física. Só que quem está lá dentro não se dá conta. Por isso é importante que a sociedade seja conscientizada, as famílias sejam conscientizadas, para que, se você tem um amigo, um irmão, um parente que está passando por essa situação, chega, senta, conversa e fala assim: você está percebendo que está errado? Você está percebendo que o que ele está fazendo não é legal? Peraí, abre um pouquinho sua mente. Você tem quem procurar, você tem quem te ajude. Abrir os olhos dessa vítima para ela procurar ajuda é o primeiro passo para salvar essa mulher desse ciclo de violência. E a senhora acabou de me ensinar uma coisa nova. Eu não sabia que existia violência patrimonial. Eu justamente não sabia. Sim. Não sabia. Eu achava que era a violência sexual, a física, a psicológica, mas a patrimonial eu não sabia que existia. Sabe? E é muito mais comum do que você imagina. Quebrar o celular. Destruir as suas roupas, por exemplo. Aí nós tivemos um caso essa semana. O rapaz entrou na casa e com a roupa da menina, as roupas curtas que ela tinha, ele cortou tudo com a faca. Ele picou tudo. Então, essa é a patrimonial. Às vezes pega o cartão da mulher, por exemplo, ela trabalha e tem um benefício ali, um ticket de alimentação, ele pega tudo dela, bancário, não esconde os documentos dela para que ela não possa sair de casa, dos filhos. Sim. Por exemplo, eu já atendi ocorrência que, por exemplo, o autor, ele guardou todas as certidões de nascimento dos filhos e a identidade dela, porque ela falava que ia embora. E aí, sem esses documentos, ela não podia ir embora. E aí, além da violência psicológica, tinha patrimonial, porque ele teve os documentos. Nossa, e soldado Vivian, qual é o alerta que a senhora pode estar deixando para as mulheres detectar que começaram a sofrer violência ou que estão sofrendo violência? Qual que é o alerta? Como que é o processo? Começa do nada? Qual que é o caminho que isso vai tomando? Então, eu falo muito com as minhas amigas, é o seguinte:
quando a gente fez o curso da polícia, tinha um negócio que chamava visão de túnel. Quando você está dentro do túnel, que é você, como a Fernanda disse, você não enxerga ao lado, você está na visão de túnel. Então você não consegue enxergar o que está acontecendo com você, mas as pessoas ao redor, ela consegue. Então a primeira coisa que eu paro e penso e falo para minhas amigas é o seguinte: se o que você está vivendo fosse com uma amiga sua, você falaria para ela: amiga, isso está errado. Só que com você não consegue enxergar. Então, a partir do momento que você está sofrendo alguma violência, nesses vários gêneros, pense para assim: se fosse a fulana da esquina, eu ia falar para ela denunciar. Por que eu não tenho essa atitude? Nossa, ele grita, ele chega em casa bravo, ele fala que eu não presto, eu tava pra rua porque às vezes eu tava com outro. Mas se você vesse uma pessoa de fora que não tem nenhum vínculo afetivo com você, você não falaria pra essa pessoa: nossa, aquele cara trata mal aquela mulher, né? E você aceita isso dentro do seu relacionamento. Então isso já é um sinal. Então eu falo de usar a empatia. Pare um dia lá e pense: se o que eu estou vivendo no relacionamento, desde a hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, se fosse outra pessoa que estivesse vivendo o que eu estou vivendo, eu ia falar: não, seja feliz e continue. Ou não, eu ia falar: não, tem algo errado. Então já começa se autoavaliando. E segundo, a pergunta é se a progressividade, né, da violência doméstica, como a Fernanda falou, é um iceberg. E o iceberg derrubou o Titanic. Mas por quê? Não foi o que estava em cima, foi o que estava embaixo. O que ninguém presencia. O que ninguém vê. É isso que derruba a pessoa. É isso que faz a pessoa ir se machucando, ir desanimando de viver. Eu atendi uma mulher recentemente. Eu até mandei mensagem para a Fernanda e falei: nossa, essa moça tem medida protetiva? Não tem, porque tem muitos boletins de ocorrência. E uma coisa que me deu um alerta, ela falou assim: eu já não tenho mais motivos para viver. Ela falou: eu desisti de viver. Aí eu falei: não, calma, eu já falei com o juiz, eu já pedi medida protetiva, ele já foi preso, ele está fazendo uma alienação parental com o meu filho agora, e eu não tenho mais motivo para viver. Ela falou isso para mim. Eu falei: olha, eu vou te incluir no nosso programa pra gente poder ver o que a gente pode fazer pra te ajudar. Ela falou assim: você é minha última esperança, porque se não resolver dessa vez, eu não quero viver mais. E aí é uma responsabilidade muito grande, porque nesse contexto o filho menor de idade, uma criança, estava do lado, e aí ela falou: porque ele foi preso por descumprimento, mas foi solto. Aí o menino interrompeu e falou assim: ô tia, por que esse monstro está solto? E o monstro é o pai dele. Nossa. E aí eu falei: não, calma, a gente vai conversar com seu pai, com a sua mãe e tal. E aí ela chorando falou pra mim assim: ele tá fazendo tudo isso, essas denúncias infundadas no conselho, pra me tomar o filho, que é uma maneira de prejudicá-la, porque ele já não consegue prejudicá-la diretamente. Então o que ele faz? Igual a investigadora falou, ele começa pelas tangentes, né, pelos terceiros. Então ele está fazendo isso com o filho para prejudicar a mãe. E aí o menino novamente falou para mim assim: se ele pegar minha guarda, tia, eu vou sumir, nem eu sei, nem ninguém me acha. Então você já vê a desestruturação familiar ali. Então não é só a mulher que está sofrendo violência doméstica, o filho está sofrendo, a família toda está sofrendo. Ela falou: eu não tenho vontade de arrumar a casa mais. Eu era uma pessoa vaidosa e ela realmente é uma pessoa muito bonita, mas você vê que ela está toda desleixada. Então assim, a violência doméstica, ela começa lá de baixo. Então, essa mulher já passou por muita coisa e esse finalzinho é a ponta do iceberg. Então, tem vários sinais que a gente pode conseguir ver. Começando pela empatia que eu citei no começo. Então, vamos ser mais empáticos, né? Às vezes tem uma pessoa do seu lado que está sofrendo violência doméstica e você se omite em... Que seja abrir os olhos, como a Fernanda falou, fala: poxa, você está vendo que isso não está legal, não está bem? Às vezes você não tem liberdade de falar com aquela pessoa, mas envia uma mensagem, um torpedo, fala: olha, não me leva a mal, eu vi isso e se isso acontecer, tá tudo bem, você precisa de ajuda, eu estou aqui. Você não precisa ser polícia civil, polícia militar, você não precisa ter nenhuma função
mas você tem a sua função como cidadão. Então, assim, eu estou aqui para te ajudar. Se você precisar, eu vou na Polícia Civil com você, eu vou na Polícia Militar com você, para que essa pessoa ela já comece pensando, poxa, se acontecer alguma coisa, eu tenho alguém para me dar um suporte. Não está sozinho. Não está sozinha. E essa rede nossa de enfrentamento à violência doméstica é isso, para a gente mostrar para a vítima que ela tem pessoas por ela. É uma rede de apoio. Tem psicólogo, tem o CRAM, tem o Projeto Acolher, tem a Polícia Civil, tem a Patrulha de Prevenção à Violência, tem o Ministério Público, tem os juízes. Então a gente faz como se fosse mesmo uma barreira. A gente nos deu as mãos para a gente ir em prol de ajudar essa vítima. Interessante. E Fernanda, me conta uma coisa. Como que os colegas de trabalho, a família, os colegas de fora podem estar ajudando uma mulher que está sofrendo violência doméstica? Pode ser a colega de trabalho, vamos usar um exemplo ali, né? O primeiro passo é isso que eu te falei. A partir do momento que você percebe que aquela mulher está vivendo um ciclo de violência e que ela, como diz a Bíblia, está na visão de tudo, né? Que ela não se percebe disso, alertá-la, instruir, falar, olha, você tem para quem pedir ajuda. Importante frisar, até eu queria comentar com vocês aqui, a gente tem percebido, eu não tenho números aqui agora, tá? Mas a gente tem percebido que o número de pedidos de medida protetiva tem aumentado muito. Muito. Como é que aumentou a violência doméstica? Não. Passaram a perceber que sim, elas têm onde procurar ajuda, elas passaram a procurar pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, que ela pode procurar qualquer um dos órgãos aí. Descobriu que pode fazer na internet, que não pode ir lá, sim, às vezes é vergonha, né? Ela pode fazer pela delegacia virtual. Sim. E então assim, a gente percebe que aumentou. Teve um dia na semana passada que eu fiz acho que 5 requerimentos de medida protetiva num dia só. Então tá assim, em quantidades está aumentando muito, justamente eu acredito que seja um reflexo dessa conscientização, não só falo pela imprensa, né, pelos meios de comunicação, mas pela comprovação da eficácia dentro da sociedade. Esses dias chegou uma moça lá, esses dias chegou uma moça lá e falou assim, olha, eu vim aqui pedir uma medida protetiva. Falei, tá, então me conta a sua história, o que aconteceu? Ele te bate? Ela falou, não, só que faz mais de 1 ano que eu tô tentando me separar desse cara e ele não aceita. Ele me persegue, ele vai na porta do meu serviço, ele ameaça suicídio, ele manda mensagens, ele manda pics com mensagens, e acaba que eu reato com ele por dó, mas eu não aguento mais a situação, eu não quero isso mais. Tá, e o que te levou a nos procurar? A minha amiga fez um pedido de medida protetiva, ele descumpriu e foi preso. Aí eu criei coragem e vi que realmente a medida protetiva funciona. Se libertou, né, daquele relacionamento. Ela criou coragem, entendeu? Falou, olha, eu acho que ele é uma pessoa boa, ele é um cara trabalhador, ele é um cara honesto, ele não é agressivo, violento, mas ele não me dá sossego. Eu quero seguir minha vida. E eu acredito que a partir do momento que ele tem a notificação da medida protetiva, ele não vai ter coragem de descobrir, porque ele sabe que ele pode ser preso. Você entende? Teve um grande exemplo. Sim, Ela viu que funcionou. Realmente isso aqui que está acontecendo. Se com a minha amiga funcionou, então vai funcionar comigo. E ela fez a medida protetiva e o cara parou de dar trabalho e não foi atrás dela mais. Por quê? Porque ele tem medo de ser preso. Ela se empoderou, ela viu que ela estava liberta daquela que a gente fala, aquela prisão que é aquele relacionamento. E por outro lado, o que eu tenho percebido, que a Vivi vai concordar comigo, com algumas exceções tem diminuído, ao mesmo tempo que aumentou o número de requerimentos, diminuiu o boletim, não, diminuiu a incidência. Tipo, nesse caso, por exemplo, dessa moça que eu te falei, o cara não é bandido, o cara não é agressivo. Ou seja, ele tinha um problema, né? Em deixá-lo, né? Em deixá-lo. O que acontece? Aí que entra a nossa rede de apoio. Porque com a nossa rede de apoio, que é o Projeto Acolher, ele é encaminhado para o Projeto Acolher e ele vai passar pelo atendimento psicológico. E a psicóloga vai tentar demonstrar para ele, falar, olha, isso não é legal, não quer mais. Você percebe que você está estagnando a sua vida e para ele segurar a vida dela? Realidade. Você entende? E ele é obrigado a comparecer no projeto. Ele não é que ele vai porque ele quer, ele é obrigado.
Esse acompanhamento é obrigatório, da vítima não. Do agressor é obrigatório. Então, com isso, de repente, ele para e fala assim, ó, peraí, o que eu estou fazendo não tá legal. E eu vou ser preso. Eles têm medo de ser preso. E eles têm medo de ser preso. Então, eles cessam essa atitude. Agora, claro, existem algumas exceções, né, eles são mais, nos dão mais trabalho, mais difícil de entender, né? Mas assim, a gente percebe que o número de reincidência diminuiu muito, porque a partir do momento que a pessoa recebe esse acompanhamento, que ela se conscientiza, ela se conscientiza não só naquele relacionamento, mas também no próximo. Se arrumar uma outra namorada, ele já vai saber que ele não pode fazer da mesma forma como ele fez com a primeira. Tem muitos casos que, por exemplo, fez um boletim de ocorrência, saiu medida do pedido da medida protetiva, saiu a medida protetiva, e depois se você faz um acompanhamento, não tem mais nada. A pessoa não foi tipo aleatório. Um REDS, o pedido de medida protetiva e já não teve caso nenhum. Ou seja, foi efetivo, igual a Fernanda citou. Muito interessante, tá? Eu tô assim. É muita informação. Casos que vão acontecendo e a gente vê que realmente você já contando pro pessoal que realmente tem solução, que ajuda, que conscientiza, isso seja um grande papel na sociedade. Soldado, eu gostaria que a senhora nos contasse, porque a senhora convive ativamente com mulheres que passam ou que já passaram por isso, né? Que já sofreram violência. A senhora poderia, sem citar nomes, contar uma das histórias de mulheres inspiradoras que reencontraram o empoderamento, né? Desculpa, que puderam se libertar desse relacionamento abusivo, dessas agressões, que te chocou também um caso, assim, que... Sim, se a gente for falar dos que chocam a gente, são muitos, né? Porque cada um tem sua peculiaridade, cada um tem o seu melindre. Alguns são fáceis de lidar, mas que te impactam, né? Mas eu vou citar um que uma mulher, ela era de fora, o casal era de fora, e aí começaram a ter atritos na cidade deles, né? Bem longe daqui, outro estado, e vieram pra cá porque a família era daqui, para tentar um novo passo na vida, se reconciliar, e chegou aqui e ficou pior. E aí essa mulher fez o boletim de ocorrência, fez o pedido da medida protetiva, aí esse cara ele não aceitava, esse autor, e foi desestruturando essa família toda, e aí a gente conversou com o autor, encaminhou ele para o projeto Acolher, demonstrou para ele a lei, demonstrou para ele o descumprimento da medida protetiva. Ele não chegou a ser preso, ele entendeu, mas aí ele começou a querer usar os filhos. E aí a gente, nesse acompanhamento, a gente falou, olha, isso que você está fazendo, você vai acabar descumprindo a medida protetiva e você vai acabar preso. E passo vai da patrulha, passo vem. Essa mulher, eles conseguiram o divórcio aqui no Ministério Público, eles não tinham condições de pagar advogado, foi feito tudo pelo Estado, né, tudo, entre aspas, de graça para as pessoas entenderem, né, foi feita a separação de bens e hoje esses dias para trás, eu falo hoje no contexto atual, ela falou, olha, eu vou casar novamente. E aí quando ela me viu que ela me contou isso, ela começou a chorar. E ela falou assim, e eu devo muito isso a você, por você ter me ajudado. Hoje em dia eu vivo bem com meus 2 filhos, com o meu noivo, e eu vou casar. Eu queria muito que você fosse lá no dia que eu fosse casar e tudo mais, porque hoje eu sou quem eu sou graças a vocês. Então assim, é uma resposta muito gostosa da gente ouvir. E você vê que a pessoa tá bem, tá viçosa, tá bonita, tá arrumada, tá com a unha bem feita, cabelo escovado, e assim, pessoas que não têm uma condição financeira muito boa. A gente não tá falando de pessoas assim, eu tô falando de pessoas humildes, mas que você põe um antes e um depois, você fala, poxa, aquela mulher, ela reviveu, ela, como a Fênix, né, ela ressurgiu da cinza, o mundo dela estava cinza e agora está todo colorido. Então isso é uma gratificação assim, sem valor. Acho que a maior satisfação é nossa. Eu cumpri o meu papel não só como cidadão, mas como profissional também. Eu consegui ajudar, eu consegui orientar, eu consegui fazer o bem para essa pessoa. E, Ariane, conte para nós. Me conte assim, na verdade, me explica. Onde essas mulheres que sofrem agressão, elas podem estar buscando ajuda?
lugares? Então, aqui em Frutal, a Fui vai me ajudar a responder essa pergunta, né, Pedro? Ela está mais por dentro aí da rede de proteção de Frutal, que está chegando agora, e estou aprendendo com ela por enquanto. Deixa eu falar. Então, nos casos, quando caso de flagrante, quando eu digo flagrante é o seguinte, a agressão está acontecendo ali naquele momento, tá? Você está escutando que na casa do teu vizinho, que o teu carro estava acontecendo uma briga ali e o homem estava atrás da mulher. Primeira coisa, ligar no 190, tá? Que as viaturas do turno, elas vão comparecer naquele local, vão verificar a situação, se realmente é um caso de agressão. Se essa agressão estiver ocorrendo, as partes vão ser encaminhadas para a delegacia. Se for o caso, vai ser feito um flagrante, né? E o agressor pode ser preso naquele momento. É o primeiro passo. Agora, quando você percebe que é uma situação que já ocorreu há tempos atrás, não cabe um flagrante, não é uma situação daquele momento, tá? Isso quer dizer, pode ter sido de ontem, da semana passada, ou mesmo uma situação que se perpetua há muito tempo, entendeu? A vítima, tanto ela pode procurar direto a Polícia Civil, seja no plantão, ou seja na Delegacia de Orientação e Proteção à Família, onde a gente atende das 8 às 18, né, de segunda a sexta. Pode procurar também o CRAM, que fica localizado ali na Benjamin Constant, né? Perto da Casa das Noivas. Quase de frente, não é? Isso. Ali eles contam com psicólogo, tá? Assistência social e com assessoria jurídica. Tipo, eu quero sair de casa, mas eu não sei o que vou fazer, porque a casa é nossa. Tem o acompanhamento do núcleo jurídico da UENG que vai instruir essa mulher como que ela deve proceder, o que tem que ser feito para a partilha de bens, questão de pensão alimentícia, guarda e visita de filhos. Tudo isso tem a parte jurídica que resolve. Eu não tenho família aqui, eu não tenho para onde ir, meus familiares são de outro estado. Tem onde acolher essa mulher provisoriamente. O Estado também, no município, tem um abrigo e tem também a previsão de pagamento de aluguel social por um determinado período. A assistente social faz o encaminhamento dessa mulher também para o mercado de trabalho, a reinserção dela no mercado de trabalho, para que ela tenha condições de estar mantendo os filhos, né? Para voltar A passagem para voltar, porque a gente tem uma população itinerante muito grande, né? Então, de repente, a pessoa, eu vim para cá, não deu certo, eu quero ir embora, não tenho dinheiro. A prefeitura providencia a passagem para que essa pessoa retorne para o seu local de origem. Eu não tenho quem fique com os meus filhos para trabalhar. A criança é inserida nos projetos da prefeitura, é matriculada na creche ou na escola que seja mais próxima. Mas eu mudei de bairro. Tem que mudar a criança, fica muito longe, eu não consigo levar meu filho. Não, peraí, existe a prioridade. Ainda que não haja vaga, o município tem que conseguir essa transferência da criança para que a criança passe a residir próximo ao endereço. Então, tudo isso é a base para que a pessoa, para que a vítima consiga reconstruir a sua vida. Não adianta simplesmente você pegar uma pessoa e prender. Tem que dar apoio a ela, sim, né? Independente da parte criminal, de repente a mulher fala assim, não, eu não quero representar, eu só quero medida protetiva. Ótimo, lindo. Mas então procura o CRAM, que eles vão te dar o apoio necessário para que você recomece a sua vida. Às vezes a mulher, ela quer ter a certeza de que ela tem alguém por ela. Por exemplo, eu vou denunciar ele, mas eu vou lá pedir um pedido de medida protetiva, mas à noite ele vai estar aqui em casa depois do trabalho. E eu quero sair, mas eu não tenho condições de sair. Quem que vai me ajudar com o alimento dos filhos? Então, procure e saiba que a gente está aqui para encaminhar para uma prefeitura, encaminhar para um abrigo temporário. Então, aquela mulher hoje que estiver assistindo esse podcast falar, olha, eu não tenho condição de sair de casa e eu vivo uma violência doméstica dentro da minha casa. Pode procurar o CRAM, pode procurar a delegacia, pode, que ela, se ela falar assim, eu tô saindo de casa hoje para denunciar esse cara e eu não volto para casa hoje, ela não vai voltar. A gente consegue um lugar para ela ficar. Se precisar adicionar uma viatura, seja da Polícia Civil ou Militar, para ir buscar as coisas, a gente vai tirar os pertences dela, documentos.
Sim. Tem, a gente vai lá, a gente pega as coisas, a gente acompanha ela. Porque o cara geralmente ele fala, não, você quer sair, você sai, mas você vai sair com a roupa do corpo. Não é assim. Você não vai levar nada seu aqui. Aí não é assim, a gente vai com a viatura lá, ela pega os pertences, a gente leva ela para um abrigo, aí a gente, depois disso, o negócio é quebrar o ciclo de violência doméstica, é tirar ela desse meio. Depois a gente vai fazendo as outras coisas. Então, ela também pode ir no Ministério Público direto, ela pode ir no fórum, Projeto Acolher, também. Hoje tem várias nuances que ela pode procurar. Qualquer uma dessas portas vai estar sempre aberta para ajudar. Então tem muita rede de apoio. Tem, nós somos muitos órgãos juntos aí no combate à violência doméstica. Bom, em especial, eu gostaria de agradecer demais vocês por terem aceitado o convite de estar vindo na entrevista. Foi um tema muito importante que a gente falou, um tema muito importante a ser abordado e relevante, né? Antes de finalizarmos, vocês gostariam de falar mais alguma coisa, deixar as redes sociais para o pessoal estar começando a seguir? Não, é isso, né? Se falar que a gente está aqui de braços abertos, Para acolher, né? A um vítima que está com medo de buscar, perca o medo, nos procure. Nós estamos aí de braços abertos. Às vezes ela quer só conversar, às vezes ela quer trocar uma ideia, vai no crão, uma orientação, entender. Às vezes ela fala, será que eu tô mesmo? Será que é isso? E às vezes é aquele negócio, eu falo muito para as pessoas, a gente não está aqui para destruir casamento de ninguém. Nós estamos aqui para evitar que a violência doméstica aconteça nos lares, nas famílias. Às vezes, aquela violência doméstica ela pode ser evitada. Às vezes o autor ele vai para um psicólogo, a vítima vai para um psicólogo, faz uma terapia de casal e eles conseguem viver muitos e muitos anos bem. Às vezes precisa de um alinhamento na conduta de um e de outro. E nós também estamos aqui para isso. A gente não é só a parte repressiva de prender, não. Claro que se precisar a gente faz acontecer. Mas a gente também está aqui para orientar. Certinho? Bom, pessoal, eu quero estar agradecendo vocês que estão pelo Spotify ou YouTube. Muito obrigada pela presença. Siga a Guarda Mirim nas redes sociais, @GMAprendiz. Clique no botãozinho de se inscrever e não perca mais nenhum episódio. Até a próxima!